Bom, os últimos dados sobre a hipertensão mostram que ele é responsável por mais de 50% das doenças cardiovasculares, né? Então, a maioria dos AVCs, problema nos rins, problema nos olhos, né? Retinopatia, ataques cardíacos, tudo está relacionado à hipertensão. De acordo com o Ministério da Saúde, isso afeta 30% da população, ou seja, a cada 10 pacientes que você atender, 3 pelo menos serão hipertensos e serão hipertensos que tomam medicação regular, né, ou não. Tem aqueles que são hipertensos, mas não tomam medicação porque é teimoso, né? Como 30 milhões de pessoas no Brasil. Gente, é muita gente. Ou seja, é quase impossível você ser dentista e não pegar um paciente que é hipertenso. Mais impossível ainda um paciente que é hipertenso que não vai precisar fazer algum procedimento cirúrgico. Seja uma coisa simples, como uma extração de raiz residual, como cirurgias mais complexas, como implantes e protocolos, né? Então, todos esses você vai precisar saber lidar e cuidar deles para que eles não tenham problema. Segundo os dados, né, em 2021, mais de 1/4 das mulheres adultas e 4 em cada 10 homens adultos têm hipertensão no continente americano. Isso são dados do continente americano, mas imagina, gente, 25% das mulheres adultas e pelo menos aí 40% dos homens adultos têm hipertensão. Então, é bem provável que chegue esses pacientes para você e você precisa saber lidar com eles, né? Você não pode perguntar aos universitários, você é a pessoa especialista. Você precisa lidar com essa situação. E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, ok? Hipertensão. Vamos entender o que é hipertensão, né? Hipertensão arterial é um estado alterado de saúde no qual a pressão do sangue encontra-se acima das medidas consideradas normais por um longo período de tempo. Então, gente, não é uma coisa esporádica, não é uma coisa porque a pessoa teve uma descarga de adrenalina, porque isso vai acontecer quando você está correndo, quando você levou um susto, você tem um aumento do batimento cardíaco e provavelmente um aumento da sua pressão arterial. Isso é uma coisa que acontece com frequência e o paciente mesmo estando em repouso, ele está com uma hipertensão, uma pressão arterial elevada. Acontece devido ao aumento da contratibilidade da camada muscular lisa, de forma que forma a parede da artéria. Aqui a gente tem uma artéria e uma veia. Você vê que a artéria, ela possui uma camada delgada, uma túnica, né? Mas a parte muscular dela é mais robusta, mais espessa. Por quê? São vasos que vão aguentar alta pressão. Então, desde aqui, ele já é projetado para aguentar uma pressão um pouco maior, tá? As veias, elas têm uma elasticidade menor, porque elas têm menos essa parte de contração muscular, né? Ele tem menos músculo, mas ela tem válvulas semilunares, que são válvulas que evitam refluxo de sangue, tá? Para que o sangue sempre caminhe para o mesmo sentido. Nas situações que acontece o desequilíbrio dessas substâncias ou alterações na camada muscular, ocorre um aumento da pressão sanguínea no interior dos vasos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esses pacientes eles vão sofrendo como se fosse uma atresia dessa musculatura, uma atrofia. Então, esses vasos vão se tornando mais rígidos, muitas vezes mais calibrosos. Por quê? Porque por dentro da luz do vaso, vai sendo depositado sedimentos, gorduras, né? O fígado está lá cheio de gordura, a gordura vai para a corrente sanguínea e acaba se acumulando nos vasos, que é a tal da esclerose, né? das artérias e tal, e vai entupindo esse vaso. Por isso que ele vai tornando-se mais calibroso, porque por dentro ele vai diminuindo a luz. E essa diminuição da luz faz com que o sangue tenha que passar com mais força por dentro dele, né? E aí vai ter o aumento da pressão. Acontece, né, que os valores máximos e mínimos são iguais e ultrapassam de 140 a 90. Então, 14/9 é considerado ainda normal, mas é um normal com pezinho lá na hipertensão. O ideal mesmo, né, é 13 por 7, por aí, 13 por 8. Assim, maravilhosa 12/8, né, que é a pressãozinha de criança, de jovenzinho, né, jovenzinho saudável. Velhinhos saudáveis também tem 12/8, mas é a pressão ideal.
13 por 9, 13 por 8 acertável, 13 por 7 aceitável, 14 por 9 já tem um sinal de alerta. Hipertensão arterial pode ser primária, causa não conhecida, então estresse ou uma causa aleatória, ou por causa de um problema conhecido. Então, a paciente já tem predisposição genética, tem uma alimentação rica em sódio, né? Não tem, é sedentário, entre outros problemas. Tá? Tem síndrome de Cushing, né? Faz uso de anti-inflamatório esteroidal há muito tempo, isso causa um processo de hipertensão no paciente, tumores nas glândulas pituitárias e compressão do parênquima renal. Tá? Então, esses são os casos que você pode ter aí, casos de hipertensão. Eu fiz aqui uma animação maravilhosa, né, feita na Pixar, na Disney. Mentira, foi eu que fiz. Tá ruim, mas dá para entender o que eu quero dizer. Se você entender essa animação tosca, né, vocês sabem que meus desenhos e animações são feitas pela Pixar, da Disney, são os melhores do mercado. Se vocês entenderem essa animação tosca, vocês vão entender tudo que eu vou falar daqui para frente. Então, presta atenção na animação tosca. Vamos imaginar, vamos usar a imaginação, ok? Vocês têm imaginação, eu tenho certeza. Que aqui na tela preta agora está passando um vaso sanguíneo. Isso aqui é um vaso sanguíneo, beleza? O que é a pressão arterial? O sangue está passando pelo vaso. Quando o sangue passa pelo vaso, o que ele faz sobre as paredes do vaso? Ele exerce uma pressão porque ele está passando ali por aquele tubo, digamos assim. Pressão arterial. Isso, gente, é o que se chama de pressão arterial. É a pressão que o sangue faz por passar por aquele tubo, aquela artéria, aquela veia, ok? Ok. O que acontece então no processo de pressão arterial? Devido a fatores externos ao vaso, que estão ali no ambiente, como por exemplo o sal, que está no meio ali, né? Ou dentro da corrente sanguínea, né? Você tem lá sal também, pode ter sal ali, mas normalmente é fora, né? No organismo e tal. Você vai ter um estreitamento desse vaso. Então, através de sal, o que acontece? O vaso sofre um estreitamento, ele diminui de tamanho, ele reduz de tamanho realmente, tá? E aí o que acontece? Você tem o mesmo líquido tentando passar por um vaso um pouco mais estreito. Se vocês lembram lá a nossa fórmula física, que a pressão é igual a força dividido por área, quando você diminui a área, o que acontece com a pressão? A pressão aumenta. Então, quando o vaso sanguíneo diminui a área por algum motivo, ou seja, pelo uso de sal, ou pela própria esclerose, né, dentro do vaso, que você diminui a luz do vaso, alguma coisa que faz o vaso ficar mais estreito, você vai ter o aumento da pressão. Por quê? Porque pressão é inversamente proporcional à área. Se o sangue tem menos área para passar, mais pressão ele vai fazer. E qual que é o problema disso aqui, Bianca? Tá, já entendi que vai ter mais pressão. Qual que é o problema disso aqui? O problema, gente, é que o coração vai ter que fazer muito mais força para conseguir bombear esse sangue para dentro dessa veia. Então ele vai ter que fazer um esforço acima daquilo que era o necessário. Isso vai forçar todo o organismo do paciente como um todo. O que acontece? Os rins, porque vai ter que bombear mais forte, né? Às vezes até mais rápido, o coração vai ter que bombear mais rápido o sangue, por isso que muitos pacientes com hipertensão têm taquicardia, né? O sangue não consegue filtrar normalmente. Então o que começa a acontecer? O paciente começa a ter sangue na urina. Como não filtra tudo, o fígado também não vai conseguir tirar toda a gordura ali da alimentação. Então começa a ter gordura no sangue, você começa a ter lá o colesterol elevado. Esse colesterol, gente, vai se impregnando nas paredes do vaso, que é o tal da esclerose, né, que você vai tendo diminuição da luz do vaso. E muitas vezes uma porção dessa gordurinha, desse coágulo, pode ser um coágulo também, né, que se forma ali nos vasos, ele desloca, ele sai daquele vaso e vai para qualquer lugar do corpo. Aí você pode ter um AVC, porque você teve um coágulo no cérebro, você pode ter uma isquemia cardíaca causando então o infarto do miocárdio. Então, por isso que a hipertensão ela é tão perigosa.
devido a essas questões. Vocês veem que é bem simples de entender a situação. E a partir de vocês entenderem como que funciona, é que a gente vai conseguir entender o porquê que a gente pede aqueles exames, o que a gente está querendo ver ali, para poder atender melhor aquele paciente. Vocês entenderam aqui a questão da animação da Pixar? Então, a gente tem aqui alguns sintomas da hipertensão e principalmente da crise hipertensiva. Um dos sintomas da crise hipertensiva que são muito importantes de vocês observarem durante a cirurgia é esse aqui, ó, dor na nuca. O paciente reclamou de dor na nuca ou no pescoço, gente, para tudo e afere de novo a pressão do paciente. Pode ser que ele está passando por um quadro de hipertensivo, tá? Cefaleia, uma dor de cabeça muito intensa, né? Sim, ó, a Carla tá falando, sim, muito bem, tá vendo? Alguém não tá vendo a novela. Você tava vendo a animação da Pixar, que é muito mais interessante, né, Carla? Visão embaçada ou turva, tá? Então, pode acontecer, a pessoa começa a ter perda de visão, a visão da pessoa fica turva. Falta de ar, pelo fato, gente, tá afetando tudo, rins, pulmões, né? Os pulmões também têm dificuldade de filtrar o ar, né? Então, e passar o oxigênio para aquele sangue que está ali dentro do vaso atrésico, né? Tem dificuldade de fazer as trocas. Vocês sabem que existem estudos mostrando que a gordura nos vasos sanguíneos é que pode dificultar a insulina fazer, né, a transposição da glicose do sangue para os tecidos. Então ela pode dificultar isso. Então existem aí essa questão muito séria, né? Por isso que o paciente que ele tem hipertensão e diabetes, ele tem maior chance de ter infarto, de ter um problema isquêmico cerebral, né? Enfim, esse tipo de processo, né? Fadiga, a pessoa vive cansada, dores no peito, dor no pescoço e no ouvido. A dor na nuca, quando ela vem, é porque a pressão está muito alta. A dor aqui na nuca, no pescoço. O paciente reclamou que está com uma dor, veio uma dor de cabeça muito forte na nuca, no pescoço. Está meio desorientado, não responde direito às suas perguntas. Para o que você está fazendo e faz a aferição. Se a pressão estiver muito alta, eu sempre aconselho que vocês tenham algum antihipertensivo em casa, né, na clínica. Eu tenho losartana, né, e tenho captopril também. Muitas vezes o próprio paciente usa, ele tem uma medicação. É importante você pegar um comprimido, põe embaixo da língua do paciente. Espera um pouquinho, afere. Espera um pouquinho, que eu digo é meia hora, 35 minutos. Dá água para o paciente, né, para estimular a diurese e faz a aferição. Não deu ainda? Pode dar um comprimido de AS, né, e encaminha o paciente para o hospital. Dor no peito, dor no pescoço, no ouvido, sangue na urina e batimentos irregular do coração. Veja, aquela animação simples e tosca explicou por que para vocês o paciente tem todos esses sintomas, né? O sangue na urina, devido a esse esforço que o coração está tendo que fazer, bombeando o sangue mais rápido para tentar compensar a necessidade que ele tem de força ali para poder bombear o sangue, devido ao aumento da pressão. Dores no ouvido, dor no peito, né? Todo o organismo começa a ficar meio debilitado. E aí, ó, começa a ter isso aqui que eu estou mostrando, ó, as gordurinhas aqui dentro das veias, entupindo as veias, né? Ao ponto, muitas vezes, se ela obliterar totalmente a veia, você tem uma isquemia. Se for no próximo, né, uma veia importante próximo ao coração, você vai ter uma isquemia cardíaca, e que também é conhecida como infarto do miocárdio, né? Então, parte do coração para de receber irrigação, essa parte muscular ela sofre uma necrose, ela morre, né? E muitas vezes o que o paciente recupera é através de uma fibrose, né? Forma-se uma fibrose ali no coração. Então, hipertensão, quais são os cuidados que você tem que ter no pré-operatório? Ver quais os medicamentos que o paciente toma, se ele toma AS principalmente, se ele toma medicações vasodilatadoras, tipo ginkgo biloba, entre outros medicamentos. Tem que ver se é vasodilatador. Se for vasodilatador, existe um risco para o seu procedimento cirúrgico. Aferir a pressão do paciente. Muito importante que vocês afiram a pressão do paciente. Eu vou ensinar para vocês como é que afere a pressão do paciente online. Olha só como é chique. Gente, é muito simples, né? Quem tem dificuldade de usar
esfigmomanômetro e o manguito é muito simples, vocês vão ver que não tem segredo. Vocês entenderam? Se vocês entenderam a animação anterior, vocês vão entender o que eu vou falar. É simples. Há quanto tempo o paciente toma essas medicações? Porque paciente, por exemplo, que está tendo transição de medicação, ele pode ter uma hipotensão também, porque ele não está com o medicamento controlado ainda, regulado. Então, esses pacientes são mais difíceis da gente tratar. Como ele também pode estar em quadro hipertensivo, ele pode estar tomando a medicação e não está funcionando, ou então demorar para funcionar. Porque os hipertensivos, eles demoram às vezes para dar resultado, né? O paciente tem que tomar com uma certa constância para conseguir ter uma regulação, né? E se ele estiver no comecinho, né, começando a fazer essa regulação, você pode pegar ele num quadro hipertensivo. Principalmente antes do procedimento cirúrgico, né? Você tem aí descarga de adrenalina, ansiedade, enfim. Então é importante observar isso daí. Pedir exames de sangue, os exames de sangue eu vou mostrar para vocês quais. Conduta frente a anticoagulantes. Então o paciente toma anticoagulante. Antigamente, o que a gente falava? Não, você tem lá as plaquetas, né? Quando você usa, por exemplo, o AS, ele é COX não seletivo, ele elimina as ciclooxigenases de dentro da plaqueta e tira a sua função agregante plaquetária. Por isso que ele é chamado de antiagregante plaquetário, porque ele impede que a plaqueta seja plaqueta, né? Parece um fascista. Que a plaqueta seja plaqueta, né? Então, assim, é complicado, porque a nossa regulação celular, principalmente de plaquetas, ela não acontece na medula, né? Acontece na medula. Mas a plaqueta, no caso, ela não é um tipo de célula que se multiplica. Ela é feita através do megacariócito. Elas são pedacinhos de uma célula chamada megacariócito. Então leva mais ou menos 7 dias para o nosso organismo conseguir fazer a regulação da quantidade de plaquetas. E essas plaquetas que são atingidas pelo AS, elas estão inúteis. Elas não conseguem executar a função para a qual elas foram criadas, né? Então existe essa questão. Porém, não é todas as plaquetas que são afetadas. Então, antigamente, o que a gente falava? Pedia a suspensão do medicamento por 7 dias, que é o tempo de se ter a renovação das plaquetas, e retornar após 24 horas. Então, o paciente vem, suspende por 7 dias, faz a cirurgia e depois ele retorna ao uso 24 horas depois. Porque aí você vai ter ali a coagulação da sua cirurgia bonitinho. Dali para frente, se não tiver mais coagulação, não tem problema, porque ali a sua cirurgia está garantida. A varfarina é menos tempo, em 3 dias a ação dela é diferente, né? Eu acho que eu botei um esqueminha aí mostrando como é que é. Antes do retorno de 24 horas depois. Então, a varfarina é mais tranquila. De repente, você pode pedir a substituição. Mas a questão, gente, é que pacientes que têm um problema sério cardíaco, né, já tem uma esclerose nas veias, já é um paciente que tem aí um entupimento, já passou aí por, de repente, uma ponte de safena, essa pessoa não pode ficar sem medicação. É um risco para a saúde dela. Então, hoje, o que a gente faz? A gente pede exames de sangue, observa os resultados. Caso tenha parâmetros de segurança, a gente executa o tratamento. Se não, a gente pede a suspensão ou para fazer o tratamento em ambiente hospitalar, onde é possível você conseguir a homeostase, conseguir fazer a homeostasia, diminuir o sangramento, você ter aí então parar o sangramento e conseguir fazer o procedimento tranquilamente.